Graça e paz, povo de Deus, tudo bom? Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Antes mesmo de nós começarmos ao vídeo, gostaria que você deixasse o seu like, assistisse o vídeo até o fim, comentasse, e compartilhasse esse vídeo com quem está precisando. Eu sempre procuro dizer às pessoas que uma das maiores armas do nosso inimigo é a nossa mente. Ele procura 24 horas colocar coisas negativas no nosso pensamento, porque quando nós perdemos o controle do nosso pensamento, nós praticamente perdemos o controle da nossa vida. Você vê que quando uma pessoa ela perde o controle e deixa a raiva invadir, a raiva começa pelo que ela pensa, as coisas negativas que ela coloca. E em questão de 5 minutos ela faz besteira, ela se arrepende muito desse momento. E a segunda obra mais perigosa que o diabo ele usa para nos derrotar, para levar a gente ao fracasso, são os nossos olhos. E dentro de cada um de nós, temos 3 maneiras de nós olhar as situações. Com os olhos naturais, exemplo, meu olho natural, eu estou olhando agora para o celular, atrás tem um computador, e para mim ver atrás do computador eu tenho que levantar, mas atrás da parede eu não consigo ver. Eu uso óculos para longe, porque eu tenho dificuldade, os meus olhos naturais já têm dificuldade de enxergar longe. Então, ele tem um momento que ele não consegue mais enxergar. São os meus olhos naturais. O segundo é o olho da alma. O olho da alma ele é muito perigoso e ele é muito sensível. Porque o olho da alma ele precisa muito do olho físico. Eu tenho que ver, é como Tomé, eu preciso ver para crer. E se eu não estou vendo, a minha alma já começa a gritar. Você não pode, você não tem condições, você não vai conseguir. Muitas pessoas dizem assim, não, esse ano vai ser um ano de vitórias, um ano de conquista, eu vou comprar meu apartamento, ou eu vou comprar o meu carro, ou eu vou comprar minha moto, ou eu vou fazer isso, ou eu vou tirar aquilo, eu vou comprar um celular. Mas aos olhos naturais, olha as condições, olha as contas, olha o quanto ganha, o quanto gasta, e muitas das vezes já grita os olhos da alma, você não pode, você não consegue, você não tem essas condições. Mas uma coisa, meus amigos, que eu aprendi, se a gente não colocar a cara para bater, se a gente não tomar uma atitude, nós nunca vamos alcançar ou nunca vamos conquistar nada. Exemplo, esse ano eu entrei em um propósito de comprar o meu apartamento, E com as condições é impossível. Era impossível nós tirar o nosso apartamento, eu e minha futura esposa. Era impossível isso. Mas nós oramos, fomos fazer um orçamento e Deus colocou as mãos e nos deu graça. E conseguimos comprar, estamos pagando, mas já estamos com o nosso apartamento que vai sair no ano que vem. Mas se nós olharmos para nossas condições com os olhos naturais, era impossível. E olhando com os olhos naturais, meio dela, a nossa alma gritou, vocês não podem, vocês não conseguem, vocês não têm condições. Como que vocês vão pagar? Como que vocês vão fazer? Como que vocês vão dar entrada? Só que quando nós tomamos uma decisão, quando nós tomamos uma atitude, Deus ele proveu, Deus ele operou. Olha só, pessoal, Moisés, em sua caminhada da fé, ele também teve essas 3 visões. Primeiro, Deus falou assim, Moisés, vá lá para o Egito, fala com o meu povo, você vai libertar o meu povo da mão de Faraó. Moisés falou, mas Senhor, eu não tenho condições, eu não sei falar, tenho palavras pesadas e etc. E Deus falou assim, vai, chama o seu irmão Arão e vai, eu serei contigo. Ele foi. O povo viu as manifestações de Deus, o povo viu com os olhos naturais a manifestação do Senhor Jesus. E quando Moisés falou assim, olha, Deus me enviou, ouviu o clamor de vocês, me enviou para libertá-los da mão de Faraó. Os olhos naturais daquele povo levou
uma esperança, uma alegria e falou: nossa, graças a Deus, Deus ouviu o nosso clamor, Deus ouviu a nossa súplica. Mas Faraó não queria deixar o povo sair da terra de Israel. Faraó insistiu, Faraó foi coração duro, Faraó teve que perder, viu as manifestações, as pragas chegando na terra do Egito para eles liberar. Enquanto os olhos físicos estavam vendo o poder de Deus, pedra, fogo, gafanhoto, isso e aquilo, o povo estava crendo. Porque a sua alma estava com esperança, a sua alma estava alegre, a sua alma estava contente com aquilo. Quando Moisés ele saiu com o povo da terra do Egito para a terra que manda leite e mel, Faraó revoltado veio atrás do povo de Israel e de Moisés querendo matá-los. E chegou uma certa ocasião que Moisés ele olhou para a esquerda, só tinha montanhas. Olhou para a direita, só tinha montanha. E à sua frente tinha o Mar Vermelho. E atrás ele não poderia voltar porque os seus inimigos estavam vindo atrás. Então Moisés começou a clamar a Deus. Você vê. E o povo começou a murmurar porque os seus olhos naturais já começou a ver os seus inimigos vindo atrás. Os seus olhos naturais já começou a ver o seu inimigo te ameaçando. Então eles começaram a gritar com os olhos da alma: Moisés, por que tu nos tiraste de lá, Moisés? A gente era escravo, mas mesmo assim a gente comia, mas mesmo assim a gente estava vivo, mesmo assim a nossa família estava viva. Por que você faz isso com a gente, Moisés? Por que isso, por que aquilo outro? Aí Moisés teve que olhar com os olhos da fé. E quando ele clamou, Deus falou: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Então Moisés, ele teve que olhar com os olhos da fé. Porque os olhos naturais traziam desespero. A alma trazia mais ainda. Mas o olho da fé fez ele levantar o cajado e fez o mar se abrir. E ele e o povo de Israel passaram pelo Mar Vermelho. Então, os nossos olhos da fé é o mais importante para levar a gente a obter o resultado. Eu estou com uma doença, eu estou com uma enfermidade. Os médicos disseram isso, os exames estão mostrando isso. Não creia nos seus olhos naturais, não creia nos olhos da alma que vai dizer: você vai morrer, você nasceu com essa doença, você vai morrer com essa doença. Você nasceu com esse problema, você vai morrer com esse problema. A sua família não vai se converter, o seu filho não vai se converter, o seu marido nunca vai mudar, a sua esposa, seja lá qual for a tua situação. Os seus olhos naturais veem o impossível. A sua alma grita pelo impossível que não vai dar certo. Tudo a gente já tem algo negativo dentro da gente. A gente tem que ver as coisas para começar a tomar algumas atitudes. Mas Deus ele não quer que a gente veja com os olhos naturais ou da alma. Deus ele quer que a gente venha enxergar com os olhos da fé. Porque tudo é possível para aquele que crê. E aquele que crê é aquele que tem fé. Aquele que crê é aquele que manifesta a sua fé. Que crê que a palavra de Deus vai sair do papel e vai se concretizar na sua vida. Que a palavra de Deus vai se tornar realidade. Ela está cansada de história. Ela está cansada de ouvir falar no nome de um Deus tão grande e não obter a resposta desse Deus sobre a sua vida. Porque seria uma vergonha para Moisés morrer naquela situação, porque era uma promessa de Deus. Mas entre a terra do Egito e a terra que manda leite e mel, existia o deserto, existia o Mar Vermelho, que é ali que prova onde está a nossa fé, aonde nós estamos olhando. Porque quando nós temos a fé como o tamanho de um grão de mostarda, nós temos poder para dizer ao monte: passa daqui para acolá e ele passará. Só que tem um segredo. A nossa fé não pode vir com a dúvida. A nossa fé não pode vir com medo. A nossa fé tem que estar junto com Deus. Vai dar certo, ainda que eu não estou vendo, Deus vai colocar as mãos. Se a vontade de Deus vai se concretizar, eu vou orar pela minha família, porque crê no Senhor Jesus. Fé, crê, você tem que crer e será salvo tu e a tua casa. Então a minha casa vai ser salva. O milagre vai acontecer.
A manifestação de Deus vai acontecer. As portas que estão fechadas vão se abrir, vão se concretizar sobre a minha vida. Deus, ele vai fazer o impossível se tornar possível, porque eu creio. A minha esperança não está na terra, a minha esperança não está no ser humano, a minha esperança está em Deus. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus em Marcos, capítulo 8, no versículo 22. Olha só. E chegou a Betsaida e trouxeram um cego e clamaram que Jesus tocasse nele. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspiu-lhe nos olhos, impôs as mãos e perguntou se via alguma coisa. Olha só. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr as mãos novamente sobre os olhos e fez olhar para cima. Jesus fez ele olhar para cima e ele ficou restaurado e viu todos claramente. Essa passagem me chama a atenção porque ele estava dentro da aldeia, né? A Bíblia fala aqui que estava dentro da aldeia. Trouxeram aquele rapaz cego até Jesus. Olha só. E clamaram, pediram, suplicaram para Jesus curar aquele enfermo. Porque Jesus já tinha curado cego, já tinha feito paralítico andar. Então as pessoas sabiam que Jesus poderia fazer aquilo. Nós sabemos que Deus, ele pode resolver o nosso problema. Nós temos essa convicção que o Senhor Jesus pode mudar a nossa história. Mas muitas das vezes deixamos o medo tomar conta de cada um de nós. Mas a palavra de Deus é tão bonita que fala que Jesus levantou e trouxe ele para fora da aldeia. E cuspiu, colocou a mão nos seus olhos e perguntou: você vê? Ele falou assim: olha, eu vejo homens como árvores, né? Árvores que andam. Então não estava vendo direito. Jesus, ele primeiro fez o homem andar. Sabe o que é isso, pessoal? Antes de Deus abrir a nossa visão espiritual, Deus, ele quer mudar o que está dentro de cada um de nós. Deus, ele quer restaurar a nossa fé. Porque sem fé, meu amigo e minha amigo, é impossível agradar a Deus. Nós estamos clamando tanto pelo milagre, você está suplicando a Deus tanto por uma resposta, mas muitas das vezes você está esquecendo de ser curado de algo, em perdoar, de mudar o que está errado dentro de você, de tirar aquilo que impede entre você e a sua bênção, o mar vermelho. Você tem que crer. Você tem que mudar, você tem que tirar o medo, a dúvida. Você tem que tirar aquilo que te impede. O que Deus, ele quer fazer é você andar, é você caminhar. Deus, ele não quer realizar um milagre na sua vida para que você venha continuar do mesmo jeito. Deus, ele não quer operar a manifestação dele sobre a tua vida para que você venha permanecer da mesma forma ou da mesma maneira. Não, Deus, ele quer fazer o sobrenatural. Mas que ele possa fazer o sobrenatural, você precisa crer no sobrenatural. Você precisa confiar no sobrenatural. Porque não adianta você ter promessa na sua vida se você não tem fé para concretizar a promessa de Deus na sua vida. Jesus colocou a mão dele na primeira vez, mas eu pergunto, Jesus não poderia curar ele imediatamente? Poderia, porque Jesus já tinha feito outras vezes. Mas aqui Jesus nos ensina mais uma lição. Passou o cuspe nos olhos, falou: você vê, ó Senhor, em outras palavras, eu continuo vendo embaçado. Mas para ele muitas das vezes poderia já estar bom aquela situação. Ou agora já vejo homens andando como as árvores. Mas o que Jesus, ele faz, ele não faz pela metade, ele faz por completo. Jesus foi, colocou a mão novamente e ele viu claramente. E ali Jesus pediu para ele ir e não falar para ninguém.
Por que não falar para ninguém? Porque ele seria a própria testemunha. Ele, muitos viram ele cego, muitos viram ele até mendigando, muitos viram ele naquela situação horrível. Porém, quando ele saiu dali para ir para sua casa, ele não precisou falar. Então existe milagre que eu não preciso ficar falando. Quem olhar para a minha vida, quem olhar para os meus caminhos, quem olhar para a minha família, quem olhar para mim vai ver a manifestação de Deus. Como pode a vida de fulano tá andando, tá caminhando, a vida de fulano tá fluindo? Quais as condições, o que ele está fazendo? Está manifestando a fé. Está crendo em Deus. Está crendo em Deus porque, pessoal, rapidamente, aqui a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, olha só, no versículo também 22. A luz do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, tão grande serão tais trevas. Se o meu olhar for negativo, a minha vida será negativa. Se o meu olhar for incrédulo, a minha vida será incrédula, será em trevas. Se eu não olho com os meus olhos de fé e em confiança em Deus, a minha vida não anda, a minha vida não caminha. E eu só vou ter dificuldade, eu vou estar igual a areia movediça. Quanto mais eu estou tentando sair, mais eu estou me afundando. Quanto mais eu estou tentando resolver o problema, mais problemas eu estou entrando. Porque a minha visão ainda está tampada. A minha visão ainda está fechada. Só que Jesus, ele quer, através desse vídeo, dizer para você: abra os teus olhos. Porque eu sou contigo, não temas, não fica se lamentando, não fica com a incredulidade, não fica com medo, apenas confia na minha palavra, porque ela é viva e verdadeira, e ela vai mudar a sua vida, ela vai mudar os seus sonhos, ela vai realizar os seus planos. Se você estava doente, seja agora curada, no nome do Senhor Jesus. Eu manifesto a minha fé, porque eu creio no poder de Deus. Se você estava desmotivado, desmotivada, seja agora abençoada. Receba a força, receba a esperança, receba a motivação de Cristo, porque Ele é contigo. Eu estou vendo embaçada a minha vitória. Deus, Ele coloca a mão e faz você ver claramente a sua vitória. Você vai alcançar o seu objetivo, os seus sonhos vão se tornar realidade. Deus, ele vai glorificar o nome dele através da sua vida. E se você crê, diga amém, em nome de Jesus. Não vamos perder os nossos olhos da fé, meu amigo e meu amigo. Não importa o que a televisão nos promete, o que o mundo nos promete, a mais importância é a base da nossa vida naquilo que é verdadeiro, que é a nossa vida com Deus, a nossa salvação eterna em nosso Cristo, nosso Senhor, aquele que deu a vida por amor a cada um de nós. E para que a gente possa estar acabando, nunca se esqueça que aos olhos naturais, Jesus seria crucificado e nunca mais ia voltar. Os olhos da alma fez Jesus falar: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que contudo não seja conforme a minha vontade. Os olhos da alma fez Pedro falar: não, Senhor, o Senhor não vai ser preso, o Senhor não vai ser isso e aquilo. Jesus falou: não, Pedro, é necessário. Vem para trás de mim, Satanás, é necessário. Porque Jesus não olhava apenas com os olhos naturais ou os olhos da alma, mas sim, principalmente, com os olhos da fé. É necessário eu passar por tudo isso para que os meus filhos, as minhas filhas, no futuro, venham obter a resposta. Que não venha precisar eu caminhar até a tua cidade, mas em qualquer lugar dobrar o joelho e clamar a mim, eu venha respondê-los. Se colocar as mãos, determinar, crendo, milagre vai acontecer, porque eu vou deixar autoridade sobre vocês
para pisar em serpente e escorpiões. Então, abre os seus olhos, dá fé, acredita, porque Deus é contigo. E se você tem essa promessa dentro de você, não duvide. Não seja descrente, porque a vitória é sua. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo a tua saúde, com a autoridade do Senhor Jesus e o nome do Santo Deus. Eu abençoo os teus caminhos, os teus sonhos, eu abençoo a sua vitória. Não temas, não fica descrente, porque Deus, Ele é contigo. Seja tu uma bênção. Que Deus abençoe. Um forte abraço.